boa noite, bom dia, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a esta 12ª noite de palestras virtuais em tributo a Maria Firmina dos Reis, a Rosa de Jericó, que constitui uma dentre as atividades programadas em sua homenagem nesse seu bicentenário de nascimento. Lembramos ainda que estas palestras virtuais têm como promotores a Academia Ludovicense de Letras, Casa de Maria Firmina dos Reis, o Instituto Histórico e Geográfico de Guimarães, Casa de Maria Firmina dos Reis, a Academia João Lisboense de Letras, Casa de Maria Firmina dos Reis, o Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão e a Sociedade de Cultura Latina do Brasil. É importante esclarecer que esta atividade integra o projeto Bicentenário de Nascimento de Maria Firmina dos Reis, a Rosa de Jericó, que arrola atividades diferenciadas, e ainda contamos com importantes parcerias, a exemplo do Instituto Cultive Suíça Brasil e do artista digital generalista Vaniel Jorge Silva, além de também importantes instituições da esfera governamental e privada do Estado do Maranhão. A programação de hoje integra com muita honra a comemoração dos 105 anos de nascimento de Josué Montello, jornalista, professor, teatrólogo, escritor brasileiro que nasceu em São Luís no dia 21 de agosto de 1917. Esta noite ainda, excepcionalmente, serão feitas outorgas de 2 comendas Maria Firmina dos Reis. Uma para Horácio de Almeida, o homenageado da noite de palestras anterior, e a outra para Josué Montello, o homenageado desta noite. Passo a palavra para Vaniel Jorge para a leitura das sucintas biografias dos participantes desta noite. Joseane Maria de Souza é bibliotecária, graduada em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Maranhão, especialista em Administração Pública pela UEMA e MBA em Desenvolvimento Gerencial pela Escola de Governo do Maranhão e Escola de Negócios Fama, gestora da Casa de Cultura Josué Montello, órgão da Secretaria de Estado da Cultura desde 2007. Boa noite a todos. Eu sou Josiane Souza, gestora da Casa de Cultura Josué Montello, instituição de cultura e memória, uma instituição de memória aqui em São Luís, que foi gentilmente convidada a participar, convidada pela Academia Ludovicense de Letras, para participar do evento em homenagem ao bicentenário de Maria Firmina dos Reis, Rosa de Jericó. Os programas, essas lives estão sendo vinculadas pelo canal Cultive, em parceria com várias instituições, e onde aqui nós agradecemos desde já o convite, através da Valquíria Imperiano, e também do Vaniel e da Dileci Aragão Adler, que nos convidaram a estar participando desse momento, onde nós ficamos, a Casa de Cultura ficou responsável em convidar os nossos palestrantes desta noite. Apresentaremos então, na nossa live de hoje, projetos e livros voltados para o público infantil sobre Maria Firmina, onde vamos receber para falar de seus projetos os escritores André Oliveira e Irami Alves. Os dois irão apresentar seus projetos em torno da vida e obra de Maria Firmina, cada um dentro do aspecto que eles trabalharam, o Irami com HQ, a André Oliveira com a obra infanto-juvenil, que a gente acha muito importante, porque é uma nova geração aí que a gente precisa
atrair, né, para a leitura, e essas obras vão fazer com que essa nova geração conheça Maria Firmina dos Reis, né? Então, quando eles chegarem numa idade já no ensino médio, eles já vão ter acesso a uma leitura mais completa da Maria Firmina, mas eles já vão ter tido acesso a uma literatura voltada para o público infantil. Então, a gente agradece, né, já desde agora, o aceite dos dois escritores por estar conosco aqui nesta noite, abrilhantando esse bicentenário da Maria Firmina dos Reis. Então, agora o Vaniel vai fazer a leitura da mini-bio, né, dos palestrantes. Iramir Alves Araújo é historiador, mestre em quadrinhos pela Universidade Federal do Maranhão, artista gráfico e roteirista. Foi colaborador do jornal O Estado do Maranhão, onde publicou tiras e manteve por vários anos, aos domingos, uma página sobre quadrinhos. Produziu histórias em quadrinhos para fins educacionais e sociais como Gatos Pingados, Os Viajantes do Peão do Tempo e O Misterioso Segredo. Lançou a coletânea Corpo de Delito, com histórias em quadrinhos de ficção policial desenhadas por vários artistas do Maranhão e Brasil. Boa noite a todos. Eu gostaria de, inicialmente, agradecer ao convite feito pela professora Dilerce Adler, pela Valquíria, e essa honrosa mediação da Josiane. Para nós é, de fato, um prazer imenso vir participar deste ciclo de palestras sobre o bicentenário de Maria Firmina dos Reis, essa autora que merece todas as nossas homenagens. Também gostaria de agradecer à Equatorial Energia do Maranhão por ter proporcionado, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, o trabalho que nós fizemos, que está inserido nessa efeméride dos 200 anos da Maria Firmina dos Reis, que é justamente a quadrinização do romance Úrsula, sobre o qual nós discorreremos como ele começou, como todo esse processo chegou à tona, todo esse processo chegou a ser efetivado. Para que chegasse a esse trabalho, que foi lançado agora em maio, uma data muito significativa, 13 de maio, né, o romance Úrsula chamou a minha atenção, primeiro por toda essa movimentação em torno da Maria Firmina dos Reis, em torno do seu trabalho, o que me trouxe uma curiosidade. Eu lembro de ter lido sobre esse trabalho, principalmente sobre o trabalho do professor Nascimento de Moraes, mas já há muito tempo eu não tinha lembrança de detalhes disso, então eu tive que retomar. E esse trabalho, Úrsula em Quadrinhos, ele, na verdade, vem na esteira de outros trabalhos que eu venho efetuando desde mais ou menos 2008, que é converter fatos, aspectos da história, da memória, da cultura, da literatura do Maranhão. Né? Eu costumo dizer que, parafraseando o Lev Tolstói, fale da sua aldeia, fale ao mundo. Então, mais ou menos por volta de 2008, eu comecei esse trabalho de trazer para os quadrinhos o nosso estado, o Maranhão. E por quê? Por constatar que nos livros didáticos da época, e talvez ainda hoje, acredito, muito pouco do Maranhão é mostrado para os nossos estudantes, muito pouco do Maranhão é mostrado para os maranhenses. Então, eu comecei a fazer esse trabalho, comecei a transpor aspectos da nossa história para essa linguagem que é tão dinâmica, tão lúdica, tão interessante, tão envolvente, que são os quadrinhos. E depois de ter feito a Balaiada, a fundação da cidade de São Luís, depois de ter quadrinizado O Mulato, do Aloysio Azevedo, todas as obras visceralmente ligadas a São Luís,
eu me vi envolvido por todo esse burburinho, por toda essa movimentação em torno da Maria Firmina dos Reis. E eu pensei, bom, então por que não converter esse romance que é considerado o primeiro romance publicado por uma mulher no Brasil, sendo essa mulher negra, maranhense, e morando no interior do estado. Ou seja, ela tinha praticamente tudo contra si. Imagine uma mulher se meter a escritora no meados do século XIX. Isso era algo que não estava, digamos, não estava fazendo parte do cotidiano daquela época. E ela ousou fazer isso. Ela ousou se alfabetizar, ela ousou se inscrever como professora, ela ousou buscar alfabetizar crianças, meninos e meninas. Então, é uma mulher extremamente ousada, uma mulher que ousou fazer o primeiro romance de cunho abolicionista, muito antes dos abolicionistas que estavam fazendo isso pelo Brasil. Então, toda essa ousadia chamou minha atenção, e mais ainda, eu fazia o mestrado em História, e uma das minhas colegas estudava justamente Maria Firmina dos Reis. Uma outra colega, que a professora Régia, já estava indo para o doutorado, também estudando Maria Firmina dos Reis. E eu percebi que essa movimentação em torno de Maria Firmina dos Reis estava se dando no meio acadêmico. Enfim, várias obras já estavam sendo publicadas, vários trabalhos estavam sendo feitos, mas todos eles com esse cunho acadêmico, todos eles estudando Maria Firmina dos Reis, o seu tempo, a sua obra, a sua escrita, né? E eu pensei, bom, e os estudantes do ensino médio, e o povo em geral, que normalmente não estão com as antenas ligadas para o que acontece no mundo acadêmico. Então eu decidi aí transformar esse romance em quadrinhos. Mas não bastava simplesmente converter o romance para a linguagem dos quadrinhos. Então eu iniciei uma pesquisa, obviamente, buscando toda a literatura que naquele momento, pouco antes da pandemia, né, estava disponível, ou que eu consegui coligir sobre Maria Firmina, sobre o seu trabalho. Li o trabalho da Régia, li o trabalho da professora de Lercy, li o Rafael Balseirozinho e tantos outros autores que estavam esmiuçando, que estavam procurando entender, procurando traduzir, procurando trazer a público, finalmente, o trabalho dessa pioneira. E, é claro, não podia faltar o trabalho do professor Nascimento Moraes, que é, de fato, o centro, é, de fato, o gerador de todo esse interesse por Maria Firmina dos Reis. Então, como eu disse, não bastava, na minha opinião, converter em roteiro o romance. Procurei entender a vida, a biografia dessa mulher, para também dizer alguma coisa sobre isso. É claro que tudo que o professor Nascimento Moraes conseguiu coligir é pouco, embora seja uma grande faísca, seja algo que ilumina essa jornada, mas, bom, o que pensava Maria Firmina, os outros que falaram com ela e sobre ela, como era a sua época. Então eu busquei, além de trabalhar, de buscar sobre Maria Firmina, também estudar sobre a sua época, buscar referências iconográficas, referências fotográficas, né, desenhos, o que fosse possível para
tentar colocar minimamente para o futuro leitor quem era ou como vivia Maria Firmina dos Reis, ou onde ela vivia, com quem ela vivia, como ela conversava, o que ela lia, o que ela pensava. Detalhes esses que estão, digamos, ensaiados no livro do professor Nascimento de Moraes, que reproduz um dos diários que ela teria escrito, que foi salvo, por acaso, né, de um roubo, segundo consta. Então, eu convidei 2 artistas daqui de São Luís, artistas excelentes, para traduzir. Fiz 2 roteiros. Fiz um roteiro, digamos, criei uma narrativa. Você está trabalhando com ficção, embora calcada em aspectos do real, mas é uma ficção. Então, criei uma narrativa sobre essa biografia da Maria Firmina, uma narrativa sobre a vida, sobre a movimentação dela, sobre a escrita da Maria Firmina. Isso constitui uma parte do livro, um primeiro roteiro. E chamei para traduzir esse roteiro sob a forma de quadrinhos, um desenhista local chamado Ron Freire, né, que traduziu magnificamente em desenhos essa parte biográfica. Traduziu em desenhos aspectos da cidade, em desenhos objetos, enfim, tudo que eu descrevi no roteiro ele converteu para os quadrinhos de uma forma muito dinâmica. Essa é a primeira parte do livro, uma parte biográfica, embora uma narrativa fictícia, ficcional. E a segunda parte é o roteiro do romance propriamente dito, e em que eu convidei um outro artista chamado Ronilson Freire, que tem um estilo bem diferente a propósito, os 2 são irmãos, né? Então, o estilo do Ronilson Freire é bem diferente do estilo do Ron Freire, o que faz com que haja um casamento por contraste, né? O estilo de um e o estilo do outro diferenciam muito bem cada um dos trechos do livro, cada um dos aspectos do livro, que mostra, por um lado, o romance e, por outro, uma biografia da Maria Firmina dos Reis. Esse é um trabalho que felizmente, tem tido uma boa aceitação nas escolas de São Luís, porque quando eu iniciei esse, vou chamar de projeto a longo prazo, de converter a história do nosso Estado, a literatura, a cultura do nosso Estado para os quadrinhos, eu tinha tenho um foco, que são os nossos estudantes. Então, eu não poderia deixar de levar, né, este livro também para as escolas, que é o que eu tenho feito e que tem tido muito boa aceitação. Eu percebo que os estudantes, ao folhearem esses livros, e no caso agora a Úrsula, eles despertam um interesse pela história. Alguns mais curiosos, né, mais interessados, às vezes vão atrás da obra original. O ideal seria que isso acontecesse com todos, mas, enfim, alguns, então, buscam. E eu, inclusive, colhi depoimento de um leitor que disse: eu tentei ler o romance original, mas a linguagem é uma linguagem muito rebuscada. Você conseguiu traduzir isso de uma forma que todo o público lê e compreende a obra. E algo que eu sempre, quando perguntado, quase sempre em palestras, nas escolas, né, como é que você faz para pegar um roteiro como esse, como Úrsula, por exemplo, e converter para os quadrinhos
e respeitar a obra, porque se sabe que não é possível fazer literal. Se você tem, por exemplo, uma descrição de um cenário, uma descrição de uma cena em que a autora leva, sei lá, 3, 4 páginas descrevendo uma cena, o roteirista não vai usar 3, 4 páginas para traduzir aquela cena. Ele tem que converter isso às vezes uma página, às vezes em um quadro, uma cena. Né? Então, eu sempre digo que fazer um roteiro é como um editor de TV. Né? O computador, a tela do computador é uma ilha de edição literária. Quando você está convertendo um romance, um texto literário para a linguagem dos quadrinhos, você tem que editar, você tem que selecionar cenas que, de fato, sejam mais, que contribuam, eu diria assim, para o ritmo da história, que contribuam para que a história seja fluida, para que a história não fique amarrada, não fique complicada de ser lida, não fique maçante. E é isso que, normalmente, eu tento buscar ao fazer um roteiro a partir de uma obra literária, ou mesmo a partir de uma pesquisa histórica, de uma pesquisa historiográfica. E é isso que eu também tentei fazer com esse romance, com Úrsula, que o título da obra, no caso da minha obra, é Maria Firmina dos Reis, Úrsula, uma história em quadrinhos. Além do Ronilson Freire e do Ron Freire, que desenharam a história dos quadrinhos, eu convidei um artista, o Marcos Caldas, né, que fez esta capa. Né? É uma capa que, na minha opinião, traduz perfeitamente todo o clima do romance, em que ele coloca os principais personagens nas suas cenas mais, digamos, representativas. E, é claro, com essa embalagem, com essa capa como embalagem, com os desenhos desses dois artistas muito, muito interessantes, com a generosa apresentação da professora Régia Agostinho. Esse é um livro que tem tido uma boa aceitação do público, um livro que tem tido, eu diria, uma aceitação bem ampla do público das mais diversas idades, adolescentes, adultos, idosos, têm conseguido ler esse trabalho, e eu tenho recebido, como eu disse antes, alguns retornos que a tradução, que o romance está, digamos, bem delineado graficamente. E é claro, quando a gente busca fazer um trabalho desses, busca converter uma obra, o objetivo não é eliminar o trabalho original, não é eliminar o romance original, mas, de certa forma, abrir uma porta para que o interesse pelo romance original seja despertado, para que o interesse pela autora em buscar outras obras, buscar os seus poemas, no caso de Maria Firmina dos Reis, buscar os seus poemas, as músicas que ela escreveu, faça parte do interesse do leitor da história em quadrinhos. Mais ou menos, em suma, é isso que eu busquei fazer ao tentar, ou melhor, tentar, eu penso ter conseguido converter o romance Maria Firmina dos Reis, o romance Úrsula de Maria Firmina dos Reis, nesse trabalho em quadrinhos. Então, como eu disse antes, faz parte, eu espero que outras obras, e estou trabalhando para que outras obras ligadas ao Maranhão venham a público e sejam, de fato, algo que atraia o público pela nossa história, pela nossa cultura, pela nossa literatura. E, no caso de Úrsula, que complemente, que aumente o interesse por essa autora fantástica, que desafiou o seu tempo,
que criou a primeira escola mista lá no povoado, em Massalicó, que mesmo sem ter tido uma educação formal, ousou destacar-se na literatura do Maranhão. Todas as homenagens a Maria Firmina dos Reis são merecidas. Irami, parabéns pela sua fala, foi assim muito esclarecedora a respeito do formato, né, em que você desenvolveu o seu projeto do livro Úrsula em Quadrinhos. É um formato que a gente sabe que atrai o público infanto-juvenil. Eu acho que isso é um atrativo muito forte, que a gente sabe que os jovens gostam dessa linguagem, e quando você diz que teve alunos que diz que não conseguiu ler o romance, mas aí quando você roteirizou ele nos quadrinhos, com certeza vai fazer com que esse jovem leia, né, e vá buscar a obra original. Isso é fato, né? Então a gente parabenizo pela obra, parabenizo também os ilustradores, né, que trabalharam juntamente com você no projeto, o criador da capa. Assim, ficou realmente um projeto muito bacana, muito legal, e que com certeza vai, como você já disse, né, já está fazendo sucesso, está indo às escolas, e eu acho que esse é o objetivo, é fazer com que Maria Firmina seja lida, não só pelos adultos, mas também por jovens, né, que através desse formato vai chegar até as outras obras de Maria Firmina. Então, parabéns e muito obrigada pela sua fala. Então, vamos agora chamar a nossa querida, né, Andréa Oliveira, que vai falar no tema também projetos e livros voltados para o público infanto-juvenil sobre Maria Firmina, onde ela vai apresentar a sua Maria Firmina, a menina abolicionista, né? Também é uma obra que a Andréa vai nos apresentar agora. Seja bem-vinda, Andréa, com você a palavra. Andréa Oliveira é escritora e jornalista. Tem publicado os livros Maria Firmina, a menina abolicionista, biografia da autora do primeiro romance abolicionista da literatura brasileira para crianças e jovens, João, o menino cantador, biografia do compositor João do Vale para o público infantil, Nome aos Bois, tragédia e comédia no Bumba Meu Boi do Maranhão, e João do Vale, Mais Coragem do que Homem. Olá, Josi, Valquíria, é um prazer estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite da professora Dileci. É muito bom fazer parte de uma roda, né, de uma grande roda de conversas, né, sobre Maria Firmina dos Reis, na companhia do Irami Araújo, um amigo querido, que fez esse trabalho lindo, então eu me sinto muito confortável, muito boa companhia. Falar sobre esse trabalho me enche de um orgulho profundo de ser maranhense, um orgulho profundo de ser conterrânea dessa mulher e dessa menina que eu conto a história, que sempre que eu converso com as crianças eu falo que é uma menina super poderosa. É tão incrível a história da Maria Firmina dos Reis, o Irami falou um pouquinho, essas rodadas todas vão repetir, né, as façanhas dessa menina, e esse meu trabalho ele tem o propósito de contar para crianças de todas as idades a história de vida de uma mulher impressionante. E eu falo impressionante com muita tranquilidade, porque ela é impressionante até para os dias de hoje, né? Quantas mulheres em cidades pequenas do interior que não estudaram se transformaram numa escritora? Quantas mulheres a gente conhece, mulheres negras, que não estudaram, que estão numa pequena cidade do interior e escrevem em jornais, né? Quantas mulheres são compositoras reconhecidas? Gente, quando a gente imagina isso hoje, é transformador, é revolucionário. Quando a gente traz isso para o século XIX, a gente leva para o século XIX,
Imagina o que é uma mulher que compõe música da cultura popular, uma professorinha, né, que era o termo que se usava, né, para diminuir essas mulheres. E que poder tem essa mulher de ter sido enterrada viva por mais de 100 anos, mesmo depois de sua morte, ficar esquecida e retornar na mão de tanta gente, como o Irami listou, é uma vasta bibliografia que ele teve acesso, eu também tive acesso a partir do Nascimento Moraes, que eu conheci aí na época da faculdade, esse trabalho dele, que são fragmentos, mas ainda hoje esses fragmentos do Nascimento Moraes Filho são uma bússola para todo e qualquer estudioso de Maria Firmina dos Reis. Aqui no livro eu tenho um textinho que eu falo que ele é como aquele mergulhador que vai no fundo do mar para buscar um tesouro perdido. Foi isso que ele fez com Maria Firmina. Então, ele trouxe esse tesouro perdido e que serve de base para qualquer outro. A gente tem também aqui nesse ano o lançamento do professor Agenor, que trouxe mais elementos aí para a história da Maria Firmina. E esse trabalho ele é muito transformador para mim. Passei 2 anos de pesquisa, né, desde o início do projeto até a publicação, que foi no dia 11 de março, a data do bicentenário de nascimento registrado aí de Maria Firmina dos Reis, e eu me transformei como mulher, primeiramente como leitora. Esse livro, ele nasceu ali na pandemia, em que ficamos recolhidos, e eu olhei para a minha estante de livros e me coloquei como uma mulher leitora desde criança, mas que tinha poucas referências femininas, sabe? Eu tinha o meu poeta preferido, eu tinha o meu romancista preferido, eu tinha a minha escritora preferida de toda a vida, mas eu tinha pouca literatura de mulheres negras na minha estante, eu tinha pouco conhecimento do processo de escravidão no Brasil e principalmente no Maranhão. Então, quando eu resolvi escrever sobre Maria Firmina, eu já vinha de um processo de transformação como leitora, de trazer mais autoras para minha bagagem, para minha vida. Como é que eu ainda estou nesse lugar de ser uma mulher em transformação que não está acompanhada de outras mulheres? E uma coisa que me impressionou é que os meus trabalhos anteriores, eu também não tinha a companhia de mulheres. O projeto gráfico dos meus trabalhos anteriores, eu tenho 3 livros solo anteriores a esse, e a primeira biografia para crianças que eu escrevi foi sobre o compositor João do Vale, com quem eu tive contato, ali no início da minha carreira como jornalista, e ali tem um projeto gráfico de um designer, tem a revisão também de um companheiro de jornal, o João Menino Cantador, que é uma biografia que eu escrevi sobre o João do Vale, foi a minha primeira incursão para crianças. Tem um projeto gráfico lindíssimo do Cláudio Lima, tem as ilustrações do Fernando Mendonça, e eu vi que eu estava cercada de amigos queridos, artistas maravilhosos, mas cadê as mulheres, né, junto comigo? E foi aí que eu decidi que a série que eu imaginei fazer a partir do João Menino Cantador, eu ia fazer agora só com mulheres. Então, a Maria Firmina, a menina abolicionista, ela inaugura uma série, chama Coleção Meninas do Maranhão, uma série de biografias de mulheres, meninas maranhenses, para crianças de todas as idades. E não tinha como não começar com Maria Firmina dos Reis, que é a mulher que começa tudo, pelo menos do que a gente tem conhecimento, e o que eu sempre tenho dito nas conversas sobre a Maria Firmina, é que para a gente poder estar falando dela hoje, né, e que é de conto de fada a forma como ela vem à tona, é um por acaso da vida, muitas outras Marias Firminas estão silenciadas, invisibilizadas e nunca vão existir para a gente, porque não tiveram a oportunidade ou de serem publicadas, ou se foram publicadas ficaram perdidas no tempo. Então, daí a importância tamanha que ela tem como realmente um tesouro que é muito nosso. E aí, eu também fiz essa correção na minha carreira, vamos dizer assim, e esse livro, ele é também uma ciranda de mulheres, semelhante à vida da própria Maria Firmina, que Maria Firmina foi criada numa casa de mulheres, né? É a mãe, a tia, a avó,
as primas, a irmã. Então, o mundo dela é todo muito feminino. E aí eu convidei, e todas as histórias costuradas para nascer esse livro, elas são muito especiais para mim, nada foi por acaso. A ilustradora desse trabalho chama Mônica Barbosa, é uma artista que nasceu no Maranhão, mas eu descobri isso depois. Ela foi criada no Piauí, hoje ela mora em São Paulo. Eu tive acesso à obra da Mônica Barbosa, ela ilustrou a capa de um livro do Mia Couto, e quando eu vi as imagens dela na capa daquele livro, eu fiquei muito impressionada e entrei em contato, que eu desejei ter uma obra. Eu estava com a pesquisa em andamento, mas eu ainda não tinha escrito o texto ainda. Ele estava ainda aqui, né, em processamento. E aí entrei em contato para adquirir uma obra dessa artista que eu gostei. E conversando com ela, quando eu fui passar o endereço, que eu adquiri uma obra, ela viu que eu era do Maranhão e falou: nossa, eu nasci no Maranhão. Eu falei: como assim? Eu nasci em São João dos Patos e tudo. E aí tivemos essa conversa e passei o endereço e tudo, e fiquei com aquela conversa ali, e olhando para os desenhos, ela tem um traço muito permanente na obra dela, que são, eu não sei se vocês conseguem enxergar, as mulheres, ela desenha muitas mulheres, ela cria um universo feminino muito forte, a Mônica, e as mulheres não têm um rosto definido. Então, convidei a Mônica, eu não tinha financiamento para esse projeto ainda, depois ele foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, e deu certo, ela topou fazer, e convidei uma designer aqui de São Luís, uma jovem designer, que fez uma coisa linda. A Mônica criou 4 ilustrações para esse livro, e ele tem 84 páginas. E a única recomendação que eu fiz para a Mônica é que eu queria que ela viajasse em cada ilustração, criando um universo muito amplo de elementos para que a gente pudesse trabalhar na construção das imagens do livro. Então, ele vem com as imagens em fragmentos e cria. Eu queria que o texto ele morasse dentro desse mundo da Maria Firmina. E essas mulheres incríveis que estão comigo nessa jornada atenderam esse meu desejo e foram muito além do que eu podia imaginar. Também a revisão de texto é uma menina, são meninas muito especiais na minha vida, e eu também consegui que a gráfica que rodou esse livro, pelo menos essa primeira impressão, é também dirigida por uma mulher. Então, eu com toda a segurança, eu fechei a cadeia desse livro com mulheres e tenho muita alegria de ter sido dessa forma. E pretendo que a coleção Meninas do Maranhão continue dessa forma, sempre. E é um projeto para a minha vida inteira, porque eu tenho uma lista de mais de 50 grandes mulheres maranhenses para contar a história, e eu não sei se eu tenho vida suficiente para tantas histórias, mas eu sei que temos muitas mulheres maravilhosas para contar junto comigo e dividir ideias, e eu acho que, como o Irami falou, ele não esteve sozinho no projeto dele, eu não estou sozinha nesse projeto. A Thay Oliveira, que é a designer desse livro, a Eulália Oliveira faz a revisão, e a gráfica Gênesis, que é de uma mulher maravilhosa chamada Eva. Então, eu fiquei muito emocionada quando eu soube, nossa, é Eva, então é a mulher onde tudo começa, e a Maria Firmina é a mulher que inaugura, para mim, ela inaugura a história de toda mulher maranhense, que se dedica à arte, à cultura, que valoriza a cultura popular, e eu me sinto muito próxima dela quando eu escrevo sobre ela, porque o universo da Maria Firmina é o universo de tudo aquilo que me interessa, né? Ela estava dentro do Uma Meu Boi, eu tenho um livro sobre o Uma Meu Boi, ela estava dentro de um jornal, começo minha carreira dentro de um jornal, e ela era uma apaixonada pelos livros, pela educação. Gente, eu não conheço no Brasil nenhuma escola com a experiência que a Maria Firmina teve por pelo menos 2 anos no século XIX, que não só ela juntou meninos e meninas, como ela juntou filhos de patrões e de empregados numa sala. Então, o poder que ela teve de realizar o irrealizável naquela época
deixou um buraco muito grande desse tempo, desse século que ela passa silenciada, e retoma hoje com uma força tão grande, principalmente esse bicentenário dela vem num período em que nós todas, todos, todes, estamos amordaçados. A gente vive hoje num país que quer nos calar, um governo que quer nos calar. Então, essas obras, elas também são uma ruptura desse tempo de sombra, e incensar a Maria Firmina hoje é um movimento muito verdadeiro de continuidade dessa força que ela nos deixou, desse legado. E falar dela hoje é torná-la viva. Cada vez que a gente fala dela, e estamos aqui falando dela, tem essa força dessa vida que ela é ainda. Eu não considero um artista da grandeza, uma artista da grandeza da Maria Firmina, uma mulher que não está entre nós. Ela está entre nós, ela está mais viva do que nunca. Então, eu queria compartilhar com vocês um trechinho aqui do livro que dá muito a ideia do que foi construir essa narrativa para a criança, do ponto de vista que, quando você conta uma história real para uma criança, você vai contar a verdade, porque ela tem direito à verdade. Mas, da mesma forma que a criança tem direito à verdade, ela também tem direito à fantasia. E eu tive a imensa sorte, de que a Maria Firmina, a história dela, ela já foi escrita de um modo incrível, de um modo fantástico. E isso me deu um norte já para ir escrevendo seguindo essa trilha que ela escreveu com a própria vida. Tudo parecia ir muito bem, até que algo muito esquisito aconteceu. Como um feitiço, daqueles que espalham uma nuvem de esquecimento sobre todo um reino, a história dela desapareceu e ficou escondida dentro de um silêncio profundo por mais de um século. A sua vida, toda a obra que criou, tudo foi perdido como uma folha seca no vai e vem das marés. E da grande mestra e escritora abolicionista Maria Firmina dos Reis não sobrou nem mesmo uma fotografia. Um nome sem rosto, um corpo perdido na história, mas uma voz tão forte que um dia, como se por encanto, foi desenterrada do fundo de um monte de livros antigos. E assim, ela se tornou uma das escritoras mais admiradas e estudadas do Brasil, Maria Firmina dos Reis. Andréia, que fala maravilhosa, que fala espetacular, na verdade, uma fala super poderosa, né? Da menina super poderosa, um projeto que foi produzido por uma equipe super poderosa, né? A Maria Firmina puxou toda essa equipe aí de mulheres para fazer essa produção maravilhosa e trazer esse livro, né, para esse público infantil, que é assim de suma importância. Como eu já falei desde o início, a gente precisa atingir também esse público para que eles possam conhecer desde pequeno a história, a vida e a obra de nossos escritores, e através dessa literatura que a gente leva eles a ser leitores e a buscar mais e mais desses escritores. Então, eu fiquei assim muito feliz com a sua fala, com o projeto. Eu já estou com o livro, mas ainda não li, porque eu li recentemente o João, né, o do João, esse aqui eu li recentemente, e vou ler o da Maria Firmina, né? Mas eu fiquei assim encantada com os projetos, né? Todos os dois projetos, e o seu, assim, com a sua fala de resgatar a mulher Maria Firmina, de resgatar as mulheres que podem produzir. E uma coisa que me chamou muita atenção na fala de vocês dois, tanto do Irami quanto a sua, foi a questão da pesquisa, né? Que é uma coisa que a gente trabalha muito com a pesquisa, e me remeteu à importância das instituições de memória para o resgate dessas pesquisas, para o resgate dessas pessoas, onde o professor,
O Nascimento Moraes Filho foi um grande pesquisador, né, que através de seus fragmentos ele trouxe à tona Maria Firmina, e que de lá para cá teve tanta gente pesquisando Maria Firmina, mas que todos precisam das nossas instituições de memória que infelizmente estão sendo tão sucateadas em nosso país, né? Uma coisa que nos entristece muito, a gente que trabalha com instituições de memória, com instituições culturais, a gente percebe isso, não é fácil a gente preservar essa documentação. A Maria Firmina foi descoberta nos jornais, os jornais, onde é que estavam esses jornais? Jornais do século XIX, que estavam guardados na Biblioteca Pública Benedito Leite, que tem um acervo riquíssimo. Então, a gente também está aqui nessa luta de preservação dessa memória, para que nossos pesquisadores tenham, né, onde ir buscar essas informações. Então, parabéns pela sua fala, e agora a gente vai convidá-los a fazer suas considerações finais, o Irami e a Andréia com as suas considerações finais. Muito obrigada. Integrar esse ciclo de palestras, esse ciclo de debates, esse ciclo de, enfim, homenagens a Maria Firmina dos Reis é algo fantástico, é algo que nos aquece o coração. Estar em companhia hoje da querida Andréia Oliveira é maravilhoso. Os nossos trabalhos dialogam. Então, agradeço a oportunidade, agradeço aos artistas que embarcaram comigo nessa jornada, o João Freire, o Ronilson Freire, o Marcos Caldas, que fez a capa. Agradeço ao convite da Valquíria, da Dimercia, a mediação da Josiane. Agradeço a empresa que patrocinou, que tornou possível esse trabalho ser realizado, porque a Andréia sabe muito bem, fazer pesquisa, publicar não é barato, não é mais um trabalho como esse nosso, belo, infantil, colorido, né? O meu, um livro de 120 páginas com quadrinhos e tal. Então, as instituições precisam estar mais presentes nisso, nesse fazer cultural. E como bem lembrou a Josiane, as instituições de memória também devem ser valorizadas, devem ser preservadas, para que a gente possa trazer cada vez mais trabalhos desse nível, trabalho que traga, como trouxemos agora, como tem tanta gente trazido, Maria Firmina dos Reis para os nossos dias. Fazer com que essa mulher se revele novamente com toda a sua grandeza, né, que nos proporcione esse, como eu disse no início, aquecimento do coração por seu trabalho, por sua obra, por sua presença. Muito obrigado. O que fica, depois de ouvir o Irami, de falar e compartilhar um pouquinho dessa história com vocês, é uma sensação de muita alegria e de ter certeza que não estamos sozinhos. Tem toda aí uma rodada de pessoas em torno da Maria Firmina, em torno dessa memória viva dela, e é sempre bom a gente também chamar para cá, para dividir essa cena comigo, as pessoas que estão junto nesse projeto, né? A Mônica Barbosa, uma artista genial, convido vocês a conhecerem o trabalho dela, @Mônica Barbosa no Instagram, vocês vão se apaixonar. A Thay Oliveira, que é uma designer aqui de São Luís, maravilhosa, convido vocês também a ampliarem o olhar para mulheres que atuam em todas as áreas. A Eulália Oliveira, que fez a revisão, a Eva, da gráfica Gênesis, o apoio das instituições, como o Irami acaba de falar, é tão importante, porque nós ficamos muito solitários no fazer, né, na pesquisa e tudo, e na hora de vir à tona, é um produto que, se você quer um bom produto, você quer um bom papel, você quer trazer, né, a história contada da melhor forma, e aí você dedica, eu passei 2 anos com essa pesquisa, e não estaria aqui hoje a nossa menina se não fosse o apoio da Lei Aldir Blanc, que é uma conquista popular num tempo de sombra, né, de artistas reunidos para conseguir que essa nossa representação aí federal
nos olhe, nos enxergue, ainda é muito pouco, mas é uma conquista dos artistas. E também teve o apoio do SESC Maranhão, que é um parceiro querido, que está comigo em todos os meus projetos. Eu agradeço muito o SESC, a Betânia e toda a equipe do SESC que está sempre comigo nos meus projetos. Então, me sinto em muito boa companhia com vocês, Valquíria, Josi, professora Dilerci, que também aí é uma defensora da memória, né, da Maria Firmina. Tem muitas mulheres, e que bom que nós não estamos sozinhas, mulheres. O Irami está aqui representando também os meninos que estão nessa, eu não vou falar em luta não, mas nessa jornada conosco. É muito bom saber que temos meninos juntos na jornada também, porque o feminismo é de todo mundo, né? Aquela história que a Maria Firmina começa, e a gente aí tem, no mínimo, a obrigação de continuar de uma forma bonita. Então, é muito bom tá fazendo isso aqui hoje, dividindo esse conhecimento. E uma coisa que me ocorreu falar agora, assim, é que falar sobre a vida da Maria Firmina é falar de um capítulo muito triste da nossa história. É falar de um tempo em que pessoas, seres humanos, eram vendidos, né, como coisa que era empregada numa função e jogada fora. Então, assim, contar isso para as crianças foi uma das coisas mais desafiadoras da minha vida. Mas eu penso que Maria Firmina estava aqui comigo, soprando aqui, e me deu aí inspiração, me deu luz. E essa luz da Maria Firmina que eu desejo que siga com cada um de vocês, para que a gente juntos consiga, juntos, consigamos melhorar esse mundo. Muito, muito obrigada. Bom, gente, depois da fala do Irami, da Andréia, eu gostaria de parabenizar, né, os dois pelas suas falas e também todas as instituições que estão realizando esse ciclo de palestras, essa programação do Bicentenário. Eu não poderia deixar de apresentar para vocês, de trazer para vocês um texto que é uma crônica do escritor Josué Montello, que foi escrita em 1975, né, uma crônica sobre Maria Firmina dos Reis. Essa crônica ela foi publicada no Jornal do Brasil no dia 11 de novembro de 1975. Ela foi republicada também na Revista de Cultura Brasileira de Madrid, Embaixada do Brasil, em 1976, no mês de junho. E, recentemente, em 2019, nós fizemos uma seleção das crônicas do escritor Josué Montello. Nós organizamos 2 volumes das crônicas que esse escritor escreveu no Jornal do Brasil e que tem como temática os escritores maranhenses. E em nossa pesquisa sobre essas crônicas, nós encontramos a crônica A Primeira Romancista Brasileira, onde o Josué Montello diz o seguinte: no dia de hoje, transcorre o Sesc Centenário de Nascimento de Maria Firmina dos Reis. Este nome, isolado no papel, sem uma explicação da vida e da obra que o tornaram memorável, nada dirá ao leitor comum. Também os estudiosos que se debruçaram sobre os textos fundamentais de nossa cultura ficarão em silêncio, de sobrancelhas contraídas, sem saber ao certo de quem se trata. Maria Firmina dos Reis, nascida há 150 anos, e daí? Depois, 2 pesquisadores maranhenses, Antônio de Oliveira e Nascimento Moraes Filho, são os responsáveis pela ressurreição literária de Maria Firmina dos Reis. O primeiro falando em voz baixa, como é de seu gosto e feitio, o segundo falando alto, ruidosamente, com uma garganta privilegiada, graças à qual, sem esforço, pôde fazer-se ouvir no Largo do Carmo, em São Luís, a hora em que se cruzam os automóveis, misturando a estridência de suas buzinas e de seus canos de descarga ao sussurro do vento nas árvores da praça. Desta vez, ao que parece, Nascimento Moraes Filho ergueu tão alto a voz
retumbante que o país inteiro o escutou na sua pregação em favor de Maria Firmina dos Reis. Há quase 2 anos, ao encontrar-me com ele na calçada do velho prédio da Faculdade de Direito na capital maranhense, vi-o às voltas com os originais da escritora. Andava a recompor-lhe o destino recatado, revolvendo manuscritos, consultando jornais antigos, esmiuçando almanaques e catálogos, como a querer imitar Ulisses, que reanimava as sombras com uma gota de sangue. E a verdade é que, no dia de hoje, Maria Firmina dos Reis dá pretextos a estudos e discursos e conquistas o seu pequeno espaço na história do romance brasileiro, com um nome, uma obra e a glória de ter sido uma pioneira. Tudo se sabia sobre Maria Firmina dos Reis antes dos estudos dos 2 pesquisadores maranhenses. Cingia-se a um verbete tudo que se sabia, cingia-se a um verbete do 6º volume do Dicionário Bibliográfico Brasileiro de Sacramento Black. A escritora nasceu em São Luís, a 11 de novembro de 1823, e foi professora de primeiras letras no interior do Maranhão. Sem indicação das datas de publicação, Sacramento Black relaciona 3 livros de sua autoria, um de poesias, Cantos à Beira-Mar, e 2 romances, Úrsula e a Escrava. Vejo agora, por uma informação de Horácio de Almeida, que se trata da maior raridade bibliográfica das letras maranhenses. Encontrou-a Horácio de Almeida há uns 6 ou 8 anos, num lote de livros velhos, e adquiriu-a. Sobre esse exemplar, por ele doado ao Maranhão, fez-se agora uma edição facsimilar, destinada a comemorar o sesquicentenário de nascimento da escritora. Por outro lado, Nascimento Morar descobriu um romance indianista de Maria Firmina dos Reis, Gupeva, publicado em 1861, no periódico maranhense Eco da Juventude. A edição facsimilar de Úrsula permite-nos agora aprofundar, à luz de um de seus textos, que parece ser o mais importante que lhe saiu da pena, o talento literário da escritora. Há 5 anos antes da publicação de Úrsula, que era apenas assinada com esta indicação, uma maranhense, no lugar do nome do seu autor, tinham saído no Rio de Janeiro as memórias de um sargento de milícias, também sem nome de autor, apenas com esta indicação, um brasileiro, 1854. Maria Firmina dos Reis ter-se inspirado nesse recurso de Manuel Antônio de Almeida? Se o fez, só aí o imitou, porque o estilo de seu livro, marcadamente romântico, nos tipos e na urdidura, destoa da singeleza e do realismo das memórias de um sargento de milícia. Enquanto personagem de buscas, enquanto prosseguem as buscas nas bibliotecas públicas e particulares, no sentido de localizar-se um exemplar de A Escrava de Maria Firmina dos Reis, já se pode assinalar pela leitura de Úrsula que a romancista maranhense tem também precedência na fixação do problema do negro escravo na ficção nacional, quando descreve a separação de mãe e filho cativos no capítulo consagrado à preta Suzana. Situada entre a geração de Gonçalves Dias e a de Aloysio de Azevedo, nos quadros do Maranhão literário, Maria Firmina dos Reis reflete a atmosfera provinciana no seu gosto das letras, e é isso que explica a despeito da precariedade de recursos intelectuais que ela própria reconhece na introdução de Úrsula, a sua vocação e a sua obra. Convém assinalar que, embora nascida em São Luís, a romancista viveu no interior do Maranhão, como professora de primeiras letras, afastada de todos os estímulos possíveis, e ali morreu, já nonagenária, sem qualquer ruído de glória à sua volta. No dia de hoje, o seu busto será inaugurado na Praça do Panteão, em São Luís, a cidade que lhe serviu de berço, ressarce a dívida que tinha para com ela e todos nós ignorávamos. E é de justiça reconhecer que este se deve à pertinência ao espírito de pesquisa e ao metal de voz de Nascimento Moraes Filho. Então, querida Armênia,
eu tenho a honra de, em nome da Academia Ludovicense de Letras, Casa de Maria Firmina dos Reis, outorgar esta medalha Maria Firmina para Horácio de Almeida in memoriam, e que neste momento nós passamos virtualmente para as suas mãos. Posteriormente nós vamos encaminhar pelo correio. Diploma. O diploma da medalha, que eu vou ler para vocês ouvirem o que tem escrito no diploma. Academia Ludovicense de Letras, Medalha do Mérito Literário e Cultural Maria Firmina, instituída pela Resolução número 001, de 9 de dezembro de 2017. Diploma. A presidente da Academia Ludovicense de Letras, no uso de suas atribuições estatutárias, confere o presente diploma a Horácio de Almeida in memoriam, pelos relevantes serviços prestados em favor da Casa de Maria Firmina dos Reis, contribuindo para o engrandecimento da instituição e, assim, concorrendo para o aprimoramento da cultura e da educação do Estado do Maranhão. São Luís, Maranhão, 11 de agosto de 2022. Jusceí Santos de Santana, presidente. Então, Armênia, é com muita honra que simbolicamente, ou melhor, virtualmente, eu passo às suas mãos hoje a medalha, a comenda e o diploma. E, posteriormente, a gente encaminhará pelo correio para que chegue até as suas mãos. Eu estou muito emocionada de receber essa encomenda em homenagem a meu pai, que realmente foi um grande pesquisador de letras, que se dedicou muito à literatura brasileira, e principalmente do Nordeste, com várias obras. Foi uma pessoa de um intelectual muito modesto, fez diversas obras. Eu me lembro que ele me comunicou que ia para o Maranhão para fazer uma palestra em torno de Maria Firmina dos Reis, sobre uma pesquisa que ele fez aqui. E eu perguntei a ele quem tinha sido essa pessoa que eu não conhecia. Ele disse que foi uma escrava que escreveu um livro que muito me admirou naquela época, pois poucos homens eram dados à leitura das letras, quanto mais uma mulher escrava. Aí ele me contou assim rapidamente que ia no dia seguinte a Maranhão fazer a palestra, porque ele tinha descoberto, como você disse, essa brochura no lote de livro. E realmente fico muito encantado com o Maranhão, e com a recepção que teve. E eu agradeço demais, emocionalmente, essa homenagem prestada a ele. Você lembra tão feliz, eu estou sozinho e pensei sozinho. Contra todos os costumes, inclusive foi um dos poucos que defendeu a mulher dessa luta de desigualdade, em conferências que fez na Academia Brasileira de Literatura, foi fundada por ele, mais um dos intelectuais da época. Então, eu fico realmente muito agradecida com essa homenagem e guardarei com muito carinho, né, e respeito, e agradeço muito a vocês, realmente de coração, de estar prestando essa homenagem a ele através do grupo do Maranhão. Muito obrigada por tudo que vocês fizeram. Realmente, meu pai foi um vencedor, apesar de lutar contra, às vezes, muitas coisas da época que eram contrárias aos princípios dele. Inclusive, foi um dos primeiros
ecologista do Brasil que lutou e se indispôs com a família inteira pela derrubada de uma árvore centenária que tinha na cidade de Areia, onde ele nasceu. E por causa disso criou diversos inimigos políticos. Ele foi um advogado que se dedicou muito aos estudos das letras. Teve a primeira biblioteca dele, que foi muito completa, e depois a outra, mais completa ainda, que ele doou ao seu filho Átila, que também foi intelectual, e atualmente foi comprada pelo Estado, que vive na Paraíba. Então foi um homem que sempre se dedicou às letras e às pesquisas. Escreveu diversos livros sobre a cidade que ele tinha, e lutou muito para que cada estado pudesse ter a sua história gravada, aumentando o nosso intelectual. Então eu fico muito agradecida a vocês por esse carinho que teve póstumo a ele. Sei que ele estaria muito contente disso, onde ele estiver, ele estará contente de ter sido homenageado, e eu recebo com muito carinho essa encomenda. E ficará comigo até o tempo que eu puder estar viva. Depois eu quero saber se posso endereçar essa encomenda para a Associação de Areia, onde ele tem uma sala da história da cidade, que ele lutou muito pela história também da Paraíba. E eu agradeço muito a vocês. Então, nesse momento, eu gostaria de passar às mãos da gestora Josiane Souza e Souza a medalha Maria Firmina dos Reis, a Josué Montelo em memória, né, que ficará aqui neste belo acervo da Casa de Cultura Josué Montelo. É uma honra, em nome da Academia Ludovicense de Letras, passar às mãos da gestora da Casa de Cultura Josué Montelo esta comenda Maria Firmina, do Mérito Cultural, a Josué Montelo em memória. Bom, após a entrega da comenda, Josiane, nós temos também a entregar o diploma correspondente a essa comenda. Eu vou mostrar aqui, me ajuda, por favor. Vamos mostrar o diploma, receba, né? E aí, eu vou ler o que está escrito aqui para vocês acompanharem o que está colocado no diploma. Academia Ludovicense de Letras, Medalha do Mérito Literário e Cultural Maria Firmina, instituída pela Resolução número 001 de 9 de dezembro de 2017, diploma. A presidente da Academia Ludovicense de Letras, no uso de suas atribuições estatutárias, confere o presente diploma a Josué de Souza Montelo, em memória, pelos relevantes serviços prestados em favor da Casa de Maria Firmina dos Reis, contribuindo para o engrandecimento da instituição e, assim, concorrendo para o aprimoramento da cultura e da educação do Estado do Maranhão, São Luís do Maranhão, 25 de agosto de 2022, Jusceli Santos de Santana, presidente. Bom, para nós, né, da Casa de Cultura Josué Montelo, é um grande prazer também estar recebendo essa comenda em memória ao escritor Josué Montelo, né? Mais significativa ainda por ser no mês de seu aniversário, dia 21 de agosto, o escritor estaria completando 105 anos de nascimento. Então, essa comenda ela faz parte da programação, né, desse mês, agosto monteliano, aqui na Casa de Cultura Josué Montelo.
e que nós ficamos assim muito felizes, porque é um grande presente que o escritor recebe e que vai agora fazer parte do acervo do Museu Josué Monteiro. Essa medalha ela vai se juntar a tantas outras que ele recebeu ao longo de sua vida literária. Então, para a gente, assim, um grande prazer agradecermos imensamente em nome da Casa de Cultura Josué Monteiro e também em nome da família Monteiro, que nos escreveu, nos mandou uma pequena mensagem que eu vou ler agora para vocês, né? As filhas do Josué Monteiro moram no Rio de Janeiro, então não estão aqui com a gente, mas não estão presencialmente conosco, mas estão através de suas palavras. Então, Maria Firmina dos Reis, maranhense, filha de uma escravizada alforriada, grande nome da literatura brasileira, escritora do primeiro romance abolicionista, entre outros grandes feitos. Josué Monteiro, maranhense, consagrado escritor, autor do romance Os Tambores de São Luís, a saga do negro no Maranhão. Maria Firmina deixa este mundo no ano de 1917, pouco depois da chegada a ele, de Josué. É com alegria e reconhecimento que nós, suas filhas Lenca e Lília, assim como as famílias que constituímos, seus netos e bisnetos, agradecemos a carinhosa homenagem in memória e nos pomos a conjecturar. Os caminhos de Maria Firmina e Josué Monteiro, de alguma maneira, se cruzaram. Então, realmente, o caminho deles dois se cruzaram, né, através das letras do Josué, né, através da descoberta de Nascimento Moraes Filho, né, através da pesquisa de Nascimento Moraes e dos textos que o Josué escreveu, né, sobre Nascimento Moraes, sobre a pesquisa do Nascimento e sobre Maria Firmina dos Reis. Então, para a gente é um grande orgulho, prazer estar participando desse bicentenário de Maria Firmina dos Reis e do centenário de Nascimento Moraes Filho. E no ensejo, convidamos a todos para estarem outra vez conosco na próxima noite de palestras virtuais, que será realizada dia 8 de setembro, quinta-feira, às 18h30, horário do Brasil, neste mesmo canal, por meio do link permanente já divulgado. Teremos a participação especial da Academia Norte-Americana de Literatura Moderna Internacional, que discorrerá sobre o tema Úrsula, um grito em silêncio negro, que será apresentado pela doutora em literatura Rosalia de la Soledad, presidente e fundador da Academia Norte-Americana de Literatura Moderna Internacional, da doutora em pedagogia Maria Josefa San Juan de Novas e a historiadora de arte e literatura ibero-americana Áurea Sousa Fernandes, ambas da Academia Norte-Americana de Literatura Moderna Internacional. Nem outra coisa eu almejo. E que mais posso eu querer? Te ver Camões, Dante, Romildo, te ver poeta e morrer, te ver poeta. E que mais posso eu querer?